Muito boa tarde, meu Brasil, boa tarde, meu Paraná. Sou Éder Borges e hoje eu tenho a imensa honra de receber aqui o pré-candidato ao governo do estado do Paraná pelo PSL, o Gebuk. Como vai? Satisfação imensa, melhor agora. O Gebuk que é homem de televisão, que já... Quanto tempo de televisão, Gê? 25 anos. 25 anos. Tive a honra de já ter sido entrevistado pelo Ogier e agora chegou o momento de entrevistar o Ogier e sou o primeiro a entrevistá-lo como pré-candidato ao governo do estado pelo PSL, o partido do Bolsonaro. Gebuk, o que te fez vir para esse lado da força, se filiar ao PSL, disputar o governo do estado, uma candidatura independente e por esse lado, né, esse lado do Bolsonaro, desse novo contexto do Brasil? Grave o vocábulo, independente. Eu já volto a ele. Muito boa tarde a todos, boa tarde aos paranaenses, boa tarde aos brasileiros. Independência. Independência é uma palavra que acompanha o espírito de cada um dos brasileiros. Independência é um norte na vida de cada um de nós. Mas não é só um norte, é o norte, o sul, o leste, o oeste. A nossa história passa pelo momento da independência. E a independência está sendo tomada dia a dia pelos adversários da pátria, por aqueles que querem criar um grande Estado nacional na América do Sul, por aqueles que querem eliminar as nossas fronteiras, por aqueles que querem eliminar o nosso estudo, a nossa família, a nossa religião, o nosso compromisso histórico, o nosso compromisso com a nossa moeda, o nosso compromisso com o nosso hino, com a nossa bandeira, com as nossas forças armadas, com o nosso motivo de ser, povo brasileiro. É por isso que, quando convidado pelo PSL do Paraná, que carrega a bandeira de Jair Messias Bolsonaro, que é a bandeira de um Brasil mais digno, de um Brasil mais correto, de um Brasil que combate a corrupção, que permite ao homem e à mulher que possam se defender, que permite ao homem e à mulher que possam enxergar no dia de amanhã um país sério, um país probo e um país digno. É por isso que eu disse sim. Ogier, primeira coisa, se o senhor for eleito governador do Paraná, qual vai ser a primeira coisa, qual a primeira medida a ser tomada? Se Deus me conduzir nesse caminho, e se você, eleitor paranaense, quiser que eu seja governador do Paraná, a primeira medida que eu vou tomar é ir até Brasília cumprimentar meu presidente da República, que certamente será Jair Messias Bolsonaro. Quando eu voltar de Brasília, que eu for abraçar o presidente da República, certamente eu tomarei medidas para que o Paraná seja mais produtivo, que o Paraná seja, sob o ponto de vista de Estado, muito menor, que o cidadão saiba para onde vai o dinheiro arrecadado no Estado. Eu vou radicalmente diminuir os impostos. E aí você, desde logo, pode me perguntar, você sabe o que está falando ou você não passa de um falastrão? Eu vou diminuir a carga tributária. Por que vou diminuir a carga tributária? Porque é preciso que o empreendedor volte a ter lucro no seu empreendimento. É preciso que o Estado diminua de tamanho, diminua seus tentáculos, custe mais barato para o cidadão. É preciso que o Estado efetivamente preste os serviços para os quais ele, Estado, está destinado. É preciso parar de tratar o Estado como quem tem que investir na atividade produtiva. Quem tem que investir é o cidadão. O Estado, quando muito, pode normatizar. O Estado pode e deve normatizar. Agora, a atividade de Estado no meu governo
certamente serão as seguintes: saúde, educação, transporte, e não necessariamente nessa ordem, porque a ordem infelizmente está invertida, segurança pública. É preciso que o cidadão tenha segurança, é preciso que as quadrilhas, sejam elas quais forem, sejam eliminadas. E elas serão eliminadas na medida em que cada um de nós puder ter a certeza que a sua segurança está garantida. Enquanto nós tivermos bandos travestidos de movimentos sociais, enquanto das penitenciárias nós continuarmos a descobrir que presos comandam o país, seja sob o aspecto político, seja sob o aspecto da ação criminosa, nós continuaremos uma cidadania com medo. Lugar de preso é na prisão, sim, mas cumprindo pena, e não comandando atividades políticas ou atividades criminosas fora do presídio. Bom, estamos ao vivo aqui em entrevista com o pré-candidato ao governo do estado do Paraná pelo PSL, Ogier Bucchi. Essa transmissão está sendo ao vivo pelas páginas Éder Borges, Delegado Francisquini e Avança Brasil. Peço que compartilhem esse vídeo para que chegue essa informação à população paranaense, para que conheça o candidato do PSL. Ogier, o Paraná, ele fica com aproximadamente 1/4 apenas de sua arrecadação. O Paraná é um estado que quase quebrou. Você diria que o Paraná quase quebrou por incompetência de gestão ou devido ao pacto federativo cruel que nós temos no Brasil? E se é possível ajeitar as contas sem antes desinverter essa pirâmide lá em Brasília, que é esse buraco negro que tanto nos surrupia? Em sede preliminar, a gestão precisa ser melhor, mais efetiva. Mais do que a gestão, é preciso eliminar a corrupção. Sem corrupção, dá para governar. Com corrupção, não dá para governar. Agora, a questão da pirâmide, a questão da arrecadação e o que é possível fazer na condição de governador de um estado. Ora, o governador se submete, obviamente, ao pacto federativo. Por que eu disse sim ao PSL? Porque eu presto atenção naquilo que meu grupo diz, naquilo que meu candidato a presidente diz, e naquilo que, sobretudo, o candidato diz que fará sob orientação de um dos melhores economistas da história desse país. E o que diz o economista? Ele diz claramente o seguinte: é preciso, sim, subverter esta ordem, e que é uma ordem absolutamente negativa para os estados arrecadadores. O Paraná manda 1/4 da arrecadação do país para Brasília. Recebe, em troca, uma contrapartida que coloca o Paraná em 23º estado nas contrapartidas. Então, nós contribuímos com 1/4, recebemos no número 23. O que diz o economista? O economista diz o seguinte: eu vou inverter a ordem. O dinheiro produzido no nosso imenso país, nos 5.600 municípios, certamente é produzido nos municípios. Brasília, as capitais administrativas, gastam. Não tem fábrica, não tem economia do agronegócio, não tem produção. Então, a sede administrativa dos poderes custa muito. O que o economista que baliza o comportamento do meu candidato a presidente diz? O que o doutor Paulo diz? Ele diz o seguinte: eu vou inverter essa ordem. Eu vou manter a arrecadação nos municípios e nos estados. O passeio do dinheiro é que permite a construção das ações de corrupção. Se o dinheiro não passeia, quem produz sabe onde ele está. E se quem produz sabe o que ele está, aquele que produz controla o dinheiro. Por exemplo, vamos nos remeter à economia mais simplória das nossas casas. Se você tiver 4 pessoas administrando o dinheiro da casa, sabe o que vai acontecer? O custo da administração come o dinheiro. É mais ou menos isso
que existe em relação ao Estado brasileiro. Eu acredito num Estado, e já escrevi sobre isso, com um número mínimo de secretarias. Acredito na transversalidade dos departamentos. Eu concordo que nós precisamos, por exemplo, de cuidar da mulher. É muito. A mulher brasileira, que representa a maioria da população desse país, ainda é oprimida, ainda tem problemas de segurança, por incrível que pareça, no século XXI, mas tem. É preciso cuidar do bem-estar, da saúde, da segurança da mulher? Claro que é. Mas também é preciso cuidar do companheiro dessa mulher. Na mesma integralidade, na mesma forma, com a mesma preocupação com a saúde dele, com a segurança, com a educação. Nós precisamos unir as pessoas e não dividir as pessoas. Eu não preciso fazer uma secretaria da mulher, mas é claro que eu preciso ter um cuidado específico com a mulher. E cuidar da mulher não significa fazer um aparato de Estado. Cuidar do homem não significa um aparato de Estado. Cuidar da educação dos jovens não exige grandes prédios, com grandes construções, com mármore. Não, nós precisamos de capacidade e competência. Nós precisamos de administração enxuta e administração que possa, sim, ser cobrada. O mundo de uma mulher recebeu um exemplo outro dia. Eu tenho alguns líderes mundiais que são pessoas que eu admiro. Primeiro-ministro do Canadá, por exemplo, e esta senhora, a presidente da Croácia. Deu um exemplo de comportamento de líder político e de ocupante de cargo público. Como é que você veio aqui para a gente fazer essa gravação? Vim de Uber. Você veio de Uber. Eu vim com o meu carro. Suponha que eu seja eleito governador. Por que é que eu tenho que ter força de segurança? Por que é que eu tenho que ter um carro especial? Por que que você vai ter que pagar a gasolina do meu carro se você já paga meu salário? Por que que você tem que pagar mordomia para o governador se ele já recebe, em tese, um salário bastante alto e que seja justo para a atividade que ele exercita? Ele precisa de todo esse aparato ou ele tem medo de andar entre os seus concidadãos? Para que candidato... Meu amigo, está cheio de candidato agora na campanha andando de jatinho. Precisa? Você tem a menor dúvida que é você que está pagando esse jatinho? Tem alguma dúvida que o querosene do jato, que a hora de voo está saindo do financiamento público de campanha? Você tem alguma dúvida? Então não tenha. Se o bacana desce aí na tua cidade, de helicóptero, de jato executivo e tal, você está pagando. Eu almejo um Estado que seja justo, que seja digno. Por que é que a rainha da Suécia, que aliás é uma brasileira, rainha Silvia, pode ir de bicicleta para o palácio? Sabe por quê? Porque é muito feio para eles se utilizar de mordomia. E ela tem uma vantagem. Lá não existem os problemas de segurança pública que tem aqui. Bom, para tratar dos problemas de segurança pública que nós temos aqui, é preciso investir. Investir em educação preliminarmente, de forma profilática, então, na construção de cada um dos cidadãos. Mas é preciso também investir em segurança pública naqueles que estão no sistema prisional. E o sistema prisional brasileiro, tal como ele está hoje, é uma fábrica de monstros. Porque o sujeito entra lá, ele tem que prestar serviço para as quadrilhas organizadas do crime, os PCC e Companhia Limitada, e aquilo que deveria ocorrer no sistema prisional, que é a recuperação do indivíduo, se transforma numa qualificação criminosa desse indivíduo, que às vezes é preso pela prática de um determinado crime e aprende mais 5. Então, a sociedade brasileira é refém da falta de educação e da falta da recuperação do preso, tal como deveria, lá a lei das execuções penais, existir. Nós não podemos falar em governo para 2 ou 3 anos ou para 4 anos.
Isso é falácia, isso é desonestidade intelectual, isso é típico de político que quer se eleger por um pequeno período e que visa só poder pessoal. Nós precisamos falar em plano de Estado. E eu tenho um plano de Estado para o Paraná. Estou aqui com o Ogier Buch, pré-candidato ao governo do estado do Paraná pelo PSL, ao vivo pelas páginas Éder Borges, Delegado Francisquini e Avança Brasil. Compartilhe para que mais pessoas conheçam as ideias do candidato. Doutor Ogier Buch, eu vou te fazer perguntas agora sobre como resolver algumas dessas áreas. E para falarmos resumidamente, vamos lá. Pergunte, se sei, digo que sei. Se não sei, vou aprender. Perfeitamente. Educação. O senhor é um homem culto, agora há pouco estávamos conversando aqui, tocando Vila Lobos antes, o senhor me falou que gosta de ópera, gosta muito de ópera, sem dúvida uma pessoa extremamente culta, o Ogier Buch. Mas gosto de samba também. Gosto de samba também. Você também? Eu também. E gosto do bom e velho rock and roll. E agora... Deixa eu te falar uma coisa. Deixa. Você gosta de rock and roll, e eu também. Eu sou um pouquinho mais... Um pouquinho não, muito mais velho que você. Eu já sou do tempo de Bill Haley e seus cometas, que é a origem do rock. Claro que eu não sou desse tempo também, eu estou brincando, né? Mas o fato é o seguinte. Se um cidadão não gosta de música, fuja dele. Fuja. Porque se alguém não tem sensibilidade para a música, para a literatura, para a poesia, e não precisa ser o poeta, sei lá, Luiz Vaz de Camões, ou, sabe, um grande nome internacional, mesmo os poetas do interior do nosso país, aí do Nordeste, que fazem aquelas... Como é que é o nome? Repentes. Muito obrigado. Os repentistas que conseguem dizer tudo que a alma brasileira quer dizer. O fato é o seguinte, o sujeito que não gosta de arte, seja ela qual for, é um sujeito sobre o qual você tem que ter desconfiança. Porque se ele não gosta de arte, ele não tem alma. E se ele não tem alma, ele não pode ser bom em nada. Nem na vida pública, nem na vida pessoal. Você não pode manter uma relação com um indivíduo que... ele não precisa gostar de Vila Lobos como nós. Mas ele pode gostar do Zeca Pagodinho, tudo bem. Mas de alguma coisa ele tem que gostar. Porque se ele não tiver sensibilidade na alma para gostar de alguma coisa, como é que ele pode pensar em ser um bom homem público? Concordo plenamente. E agora, na questão da educação, como fazer com que as pessoas tenham o apreço pela cultura? Como resolver a questão da educação? Num mundo em que nós temos aqui no Paraná um problema muito sério, por exemplo, de um certo sindicato que diz representar os professores. Não representa. É mentira. É um sindicato voltado à política partidária. Que usa as crianças como massa de manobra em protestos politiqueiros e para a doutrinação ideológica de uma ideologia fracassada, falida e genocida. Você está falando da APP, que é o Sindicato dos Professores. O sindicalista é um ser eminentemente político. Ele abandona a sala de aula. No momento que ele abandona a sala de aula, ele abandona a condição de professor. Concorda? Músico que não toca não é músico. Sim. Professor que está fora do magistério tem o título, mas deixou de ser professor. Passou a ser agente político. E aí ele esquece a função pedagógica para a qual ele se preparou uma vida inteira e vai tratar dos assuntos político-ideológicos aos quais ele se dedica. Como resolver, então, a questão da educação num mundo como esse, em que a educação está toda aparelhada por maus métodos, enfim? Desculpe. Será que a questão é estrutural? Quando eu falei na resposta anterior que é desonesto intelectualmente aquele homem que diz que em 4 anos vai resolver o problema, eu sabia por que estava dizendo isso. O gramscianismo, que está incrustado nas ações, nas escolas, no Estado, nos grandes entes jurídicos, enfim. Este trabalho levou 25 anos. O mentor de tudo isso
é o criminoso José Dirceu, que, aliás, devia estar preso e está solto usando uma pulseira Cartier no pulso, no tornozelo, perdão. Isso aí devia estar preso, por ação da justiça brasileira, que comete também, não raras vezes, cada excrescência, ele está solto. Esse é o mentor da desconstrução da sociedade brasileira. Nenhuma sociedade se desconstrói se se mantiver uma educação de qualidade. Então, quando eles começaram a desconstruir a educação no país, lá atrás eles já tinham um objetivo. O objetivo se tornou muito mais atingível nos últimos 13 anos em que houve o comando direto do Partido dos Trabalhadores nas finanças brasileiras. Tudo o que aconteceu foi alvo de um plano orquestrado no Fórum de São Paulo e que, como eu disse no preâmbulo da minha manifestação aqui, objetivava desconstruir as fronteiras do nosso país, desconstruir nossos símbolos pátrios e tornar imperador esse palhaço que está preso aqui em Curitiba. Esse palhaço que está preso aqui em Curitiba e que insiste em transformá-lo em candidato a que quer que seja. Essa é a realidade. Para resolver esse problema. Não se resolve um problema profundo, como a qualidade da educação brasileira, num passe de mágica. Ora, professor no Brasil, e eu sou professor de educação física, sei do que estou falando, professor no Brasil nunca teve a remuneração adequada. Isso é histórico. Então não é desse governo, do governo anterior, do governo do PT ou do governo da Tucanada, não se trata disso. Se trata de que o professor no Brasil nunca recebeu não só a remuneração, mas a consideração que lhe é devida. Então não se resolve este assunto numa canetada em quatro anos. É preciso ter um plano plurianual de recuperação da educação brasileira, como um todo, com a construção entre estados e o ente federativo. Mas não essas bobagens que são feitas lá na Câmara Federal, e daí se faz um plano plurianual de educação, e daí se introduz uma matiz político-ideológica nesse plano, e realmente o conteúdo pedagógico é sempre deixado num segundo plano, sem que o aluno seja preparado. Você, senhor e senhora, que estão participando dessa live, você moço, você menino, menina, eu sou produto da escola pública. Eu fui aluno do grupo escolar Professor Cleto, aqui em Curitiba, e do extraordinário, que me emociona. Eu fui aluno do Colégio Estadual do Paraná. Saí do Colégio Estadual do Paraná, fiz 2 vestibulares, passei nos 2, porque eu era tão competitivo quanto qualquer aluno da escola privada que fosse a mais cara de todas. O aluno da escola pública hoje, depois da politização do ensino, da desconstrução do conteúdo pedagógico, vai para o vestibular e não consegue ser qualificado. Aí precisa inventar cota, aí precisa inventar mais segregação e mais segmentação. Eu fui aluno do colégio estadual e estudei com alunos negros, com alunos japoneses, com 2 índios que estudavam no meu colégio na minha época. Engraçado, todos eles passaram. No meu Tribunal de Justiça aqui do Paraná tem desembargador negro. E não precisou de cota para ele ser desembargador. Precisou, sim, do critério weberiano de qualidade. Eles estavam preparados. E foram preparados pela mais equânime escola de todas, a escola pública. É possível. É preciso fazer um plano de longo prazo, mas é preciso, sobretudo, voltar a administrar o Estado brasileiro espancando, mas espancando com muita violência a corrupção. Eu não sei se você sabe, aqui no meu estado, no nosso estado hoje, para quem não é do Paraná, 2 deputados foram denunciados para a famosa Operação Quadro Negro. Os deputados garfaram o dinheiro que era para construir, garfaram o dinheiro que era para construir escola, esse dinheiro sumiu, e 6 mil crianças do Paraná deixaram de ter acesso à sala de aula. E eu te pergunto,
como é que nós podemos falar em educação se preliminarmente nós não dermos o exemplo? Então, um chefe de Estado não precisa ser um homem rico, não precisa ser um homem que se vista com as melhores roupas, as melhores grifes. Não. Ele precisa ser como os lírios do campo. Porque nem Salomão, em sua infinita riqueza, foi capaz de alguma vez se vestir como um deles. O homem público tem que ser um exemplo. O homem público tem que transmitir respeitabilidade. Se ele transmitir respeitabilidade, se ele for o exemplo, os professores o seguirão, os demais membros da sua administração o seguirão, mas exemplo é tudo. Então, em princípio, o homem público tem que ser o exemplo. Tem que ter um plano de trabalho sério, que se submeta ao orçamento do Estado. Porque, sabe, até me irrita muito. O cara vem na eleição e fala, eu vou construir o trem-bala, eu vou fazer não sei o quê. Aí você olha o orçamento aqui no Paraná. Quem administrar o Paraná vai se defrontar com o orçamento 2019. Então, se, cidadão, eu prometer para você alguma coisa que não esteja dentro do orçamento, me tire da sua aspiração de votar em mim, porque eu estarei mentindo a você. Cobre dos candidatos que cada vez que ele fizer uma promessa, ele vincule a promessa ao orçamento, porque fora disso, ele não cumprirá as promessas. E 19, 20, 21 e 22, nós vamos continuar vivenciando tudo que nós vivenciamos até agora. Falácia e mentira. Estou aqui com o Ojebuque, pré-candidato ao governo do Estado do Paraná pelo PSL. Você que está acompanhando essa entrevista pela página Éder Borges, pela página do delegado Francisquini e do Avança Brasil, peço que compartilhe essa live. E agora, doutor Ogier, vou perguntar para o senhor, no começo da entrevista o senhor citou transporte como uma das prioridades do seu eventual governo. Está me provocando, né? Você quer, né? Você quer, né? Eu quero o quê? Você quer que eu fale desse troço? Quero. Transporte é interessante. Basicamente dois pontos. Primeiro, a questão do pedágio, que tanto aflige os paranaenses, esse pedágio altíssimo que nós temos, que teve um político aí que disse que ou abaixa ou acaba. Mentiroso. Não aconteceu nada. E a outra questão, em que investir? Mais rodovias, ferrovias, Vamos lá. Soluções para o transporte no Paraná. Vamos lá. Nós temos 2 modais relevantes no Paraná. Falta o terceiro, que é o hidroviário, que é possível implementar com a hidrovia do Tietê. Mas podemos deixar isso para um outro momento. Vamos falar dos 2 modais mais relevantes. O primeiro deles é o rodoviário. Outro dia, o Brasil viu qual é o grande problema de concentrar o transporte num só modal. O Brasil parou, porque o Brasil não atendeu os caminhoneiros nas suas reivindicações repetidas. Eu procurei me informar, era a situação do caminhoneiro viajar, passar 8 dias fora de casa, Éder, e depois chegar para a esposa e para os filhos e não ter dinheiro. Então, o que se ficou fazendo na rua? E ele ficou trabalhando, ele ficou correndo risco, ele teve a possibilidade de ser assaltado, do caminhão dele ter sido roubado. Enfim, esse é um drama que foi discutido com profundidade no período da greve. Então, o eixo levantado, essas coisas que o governo federal, de alguma forma paliativa, fez para minimizar o problema. No Paraná, esse problema é um pouco mais grave, porque nós não temos um pedágio normal no Paraná. Nós temos uma excrescência contratual. Um contrato é uma manifestação bilateral mas tá difícil. Signatária? Não, signalagmática e que prevê consenso entre as partes. Não queira ficar velho, cara. Se fica velho, palavra que você fala com facilidade, começa a ficar Mas também difícil. aprende novas palavras. Essa aí eu aprendi agora. Então, mas é a sinalização de uma parte para outra de que ela vai fazer isso, aquilo, e a outra parte, em contrapartida, fará tais coisas. Esse contrato,
ele padece de moralidade na sua construção, ele não padece de técnica. O contrato dos pedágios no Paraná. Ele padece de moralidade. E a imoralidade desses contratos foi se tornando uma hidra. Ele começou imoral, porque ele já privilegiava determinados políticos como por fora, tá? E não me desafie que eu falo o nome e tudo mais. Então, já privilegiava alguns políticos por fora, já desde a sua construção, e o povo paranaense sabe disso. E depois, esses arranjos improdutivos foram aumentando no exercício dos 25 anos do contrato. Está por terminar, portanto, ele já tem 23 anos, aliás, 22 anos de exercício aqui no Paraná. Indivíduos que não tinham nada ou muito pouco ficaram milionários. Nada contra ninguém ficar milionário. Muito pelo contrário. O sistema capitalista diz que o indivíduo competente ganhará mais. Desde que não me roube. Desde que não roube o povo paranaense. Desde que não nos imponha o pedágio mais caro do mundo. E pior, é o pedágio mais caro do mundo com menos contrapartida. Então, o grande problema do pedágio não é pagar o pedágio. Porque eu tenho certeza que você que está na live comigo, o senhor, a senhora, todos os demais, nenhum de nós se revolta em pagar o pedágio. Porque é importante, o Estado brasileiro não tem condição financeira, um Estado quebrado, né, pelas dívidas internas, externas e tudo mais, pelo custeio que é elevadíssimo, não tem dinheiro para investimento. Tá bom, muito menos para manutenção, eu compreendo isso. Então, eu quero o pedágio. Eu não quero ser roubado. Eu não quero pagar 23 conto para ir para a praia. E 23 conto para voltar. É isso que eu não quero. Recolher um pedágio decente, todos nós o faremos. Mas esse contrato precisa ser revisto. E eu não concordo com a revisão do contrato, simples agora encerrando. Sabe por quê, irmão? Porque não tem duplicação para Foz do Iguaçu. Porque as obras de arte previstas nas rodovias não foram feitas. Então é muito simples. Agora termina, labela, tchau. Negativo, irmão. Negativo. O contrato tem que ser cumprido. Eu prefiro que o contrato seja prorrogado, Éder, mas que as pedageiras cumpram aquilo que está previsto lá no contrato original, que já era ruim para o povo. Mas depois ele ficou muito pior pela corrupção. É preciso rever essa situação, mas não com bravata. Não se resolve problema de profundidade com conversa fiada. Eu vou lá e distribuo uma ação. Distribuir uma ação pode significar um grande prejuízo para o povo. Sabe? A temeridade de uma ação pode significar, para quem a maneja, para quem a distribui, ao invés de um grande resultado positivo, uma grande perda. Então, é preciso amadurecer as atitudes. Eu não romperia o contrato. Se eu for governador, não espere de mim que eu rompa o contrato. Espere de mim que eu exija o cumprimento do contrato. Eu quero a duplicação para Foz do Iguaçu, eu quero duplicação em vários segmentos pedagiados, eu quero um pedágio menor de Londrina a Ourinhos, quero saber por que lá o pedágio é maior que em todos os outros lugares, existe até dessa construtora Triunfo, alguns que faz parte do pool, existem alguns membros que já estão presos. Por quê? Porque esses, especificamente, foram mais fáceis de serem vislumbrados cometendo o crime de peculato, que é o roubo do dinheiro público. Mas não são só eles. Em todos os contratos de pedágio você encontra graves problemas. Outro modal, o ferroviário. Central do Paraná. Deixa eu informar quem ainda não sabe. Com 10 bilhões, que é muito dinheiro, sob o ponto de vista de qualquer pessoa física. Concorda? É muito dinheiro. Não tenha dúvida. Não para quem roubou o Brasil. Não para quem roubou o Brasil. Você sabe quanto o Ministério Público devolveu aí só dessa garfada inicial. Mas com esse dinheiro, você constrói uma ferrovia
no leito que já existe, Cascavel, Paranaguá, que seja moderna, de bitola larga, que permita que o transporte ferroviário seja efetuado com capacidade, competência e, sobretudo, com competitividade. Já na linha do norte para Paranaguá, que é operada hoje pela Rumo, você encontra a possibilidade de transportar soja, milho, enfim, aquilo que nós vamos vender lá na Bolsa de Commodities, em Chicago, de uma forma competitiva. Por quê? Não sei se você sabe, um vagão, ele recebe 30 a 35 toneladas. 30 toneladas é a composição de um bitrem. Então, uma composição contínua de 40 vagões permite a você que você transporte o equivalente a 2.300 bitrens, com 40 vagões, que tem cadência contínua e entrega certa. Eles andam mais devagar, por certo. Mas você larga o trem lá de Maringá, você sabe a hora que ele vai chegar em Paranaguá. Você larga 2.300 bitrens, perdão, eu cometi um erro, eu vou me corrigir, são 230 bitrens. 230 bitrens, põe um atrás do outro, dá uma composição de 40 vagões. 230 bitrens, você larga de Maringá para chegar em Paranaguá, só eles podem andar na rodovia, concorda? Como é que você vai ultrapassar 230 bitrens? Então, o número de acidentes, o número de problemas, o custo operacional, o risco do ser humano, imensos, podem ser, evidentemente, substituídos e minimizados com o transporte ferroviário. O investimento no transporte ferroviário é impossível para qualquer governador do Estado. Qualquer um que diga para você que vai investir em ferrovia é mentiroso, porque o Estado não tem dinheiro para investir. Esses 10 bilhões que eu falei, o Estado não tem, mas o CEPAR tem, que é da iniciativa privada, por exemplo, e que é responsável pelas cooperativas do Estado. Aí é que se pode falar em parceria público-privada. Aí é que você pode falar em arranjo produtivo. E aí o governador tem que funcionar como chefe de Estado, como estadista e como otimizador de ações públicas que visem o crescimento real do Estado, o aumento da arrecadação, a melhoria da qualidade de vida. Aí você vai encontrar um gestor público preocupado com os assuntos republicanos. Sou com Ogier Buch, pré-candidato ao governo do Estado do Paraná pelo PSL, ao vivo pelas páginas Delegado Francisquini, Éder Borges e Avança Brasil. Compartilhe esse vídeo, por fineza, para que as pessoas conheçam o candidato Ogier Buch, o candidato do PSL, o candidato do partido do Bolsonaro aqui no Paraná. E agora... Vamos falar de Bolsonaro? Vamos. Afinal, ele é o nosso candidato. Quer falar? Manda aí. Fique à vontade. Quem fala hoje é o senhor candidato. Bolsonaro. Por que Bolsonaro? Pela simples razão de que me entusiasma profundamente a proposta de um homem que diz: eu sou um homem simples, eu não sou dono da verdade, a verdade nos libertará, e eu quero compartilhar o ensino da verdade com quem compuser a minha equipe. É um homem sem temor, mas é um homem sem a vaidade que não permita a ele dizer: eu quero sim ser auxiliado pela equipe, eu quero sim correr o risco de administrar e espancar os assuntos que precisam ser espancados. Me seduz a entrega de Jair Messias Bolsonaro. Me seduz o espírito que ele apresenta de amor à pátria. Me interessa quando ele diz: você quer discutir economia? Eu vou discutir economia, mas eu preciso ser assessorado. Me entusiasmo quando ele diz: eu tenho carência, e admite discutir a carência. Veja, você presta atenção em mim, nós não discutimos a carência do operário, nós não discutimos a carência da poste. Veja o que aconteceu com o nosso país. Nós temos hoje 3 Uruguais de pessoas desempregadas no país. Quando o meu candidato ao presidente diz: eu preciso de ajuda para administrar, eu me sinto compelido a votar nele.
Porque se eu for eleito governador do Paraná, eu também vou pedir a minha equipe que me ajude, eu também vou pedir a minha equipe que supra as minhas deficiências. Maldito ser aquele que pensa que tudo sabe. Bolsonaro diz, eu sei pouco, mas o que ele sabe me interessa. Ele sabe que eu preciso de segurança. Ele sabe que precisa melhorar a educação no país. Quando ele diz, eu quero uma educação no padrão de colégio militar, me entusiasma muito. Sabe por quê? Porque os colégios militares ainda mantêm, até os dias de hoje, um padrão educacional que permite aos seus alunos serem altamente competitivos no mercado. Quando ele me diz, eu quero que o homem do campo ande armado, ele me entusiasma. Eu sou um homem de cidade. Mas eu já passei em Curitiba por um revólver na cabeça do meu filho. E a minha sensação de dor e de impotência como pai e como avô são indescritíveis até hoje. Então, quando ele diz, eu quero que você tenha a possibilidade e o alvedrio de se defender, se você estiver preparado para isso, se você estiver legalmente qualificado para isso, eu realmente me entusiasmo. Eu sei que muita gente não gosta das propostas de Jair Messias Bolsonaro. Eu respeito quem não gosta. Mas respeite meu direito de gostar. Respeite meu direito de optar pelo que ele está dizendo que fará pelo país. Sou Bolsonaro, sim. Pertenço, sim, à coligação de Bolsonaro no Paraná. E pertenço com orgulho. E peço a você, que gosta das ideias do nosso candidato a presidente, e gostou de alguma maneira das ideias que eu expus aqui, que esteja conosco, que mostre que está conosco, que mostre sua cara, que tenha também a coragem necessária para dizer, vamos mudar sim, somos da direita sim, e assumimos esta condição. Estive aqui com o Giebook, uma satisfação imensa, uma grande honra por entrevistar hoje, então, esse grande entrevistador, esse monstro sagrado da televisão paranaense. Não mereço, isso deve-se naturalmente à amizade que nós temos, eu que quero agradecer, e eu quero agradecer sobretudo a mais alta direção do PSL a nível nacional e a direção do PSL a nível regional, por permitir que eu participe desta jornada, desta ideia, desse momento relevante para a nossa pátria. Sinta no teu coração emoção. Sinta no teu coração que é possível mudar. Raciocine e decida. Vá à urna e cumpra a sua missão cidadã. Venha com Jair Messias Bolsonaro, conosco, com meus amigos Fernando Francischini, com Felipe Francischini, com toda a nossa bancada, com a nossa gente. Nós temos uma campanha de um partido só. 2. Aliás, nós, patriotas, quem mais? São só 3 partidos. 2? É 2. Ou 3. É o patriotas. O fato é que nós não temos fundo partidário. O fato é que a nossa campanha será de poucos segundos, mas segundos de amor à pátria, segundos de dignidade, segundos que valerão minutos e horas para cada um de nós, se juntos fizermos a corrente do bem pelo Brasil. E o bem pelo Brasil passa por eliminar a corrupção. Para eliminar a corrupção, vote Bolsonaro e vote o Giebook. Obrigado, obrigado por seu tempo, muito boa noite, um grande abraço a todos. E eu espero que você me chame de volta se eu não fui muito mal. Chamarei sempre. Muitíssimo obrigado pela audiência.